Este vídeo está ficando incrivelmente viral e é a história da Miss Israel, Melanie Shiraz, que foi a um lugar e sentou-se ao lado da esposa de Mamdani. E como você pode imaginar, nada deu certo para ela. Agora, isso está acontecendo enquanto Mamdani está sendo completamente destruído online, porque ele está usando o ChatGPT para postar declarações sobre o quanto ele se importa com o antissemitismo. E isso vindo do mesmo homem que culpa Israel pelo aumento do antissemitismo, e não sua retórica islamista antijudaica. Mas a gente já chega nisso em um segundo. Vamos ver o que aconteceu quando a Miss Israel e a Miss Feia de Nova York se encontraram em um restaurante, café ou algo assim. Adivinha quem sentou ao meu lado num café em Nova York? Ninguém menos que a esposa de Zoran Mamdani, Hama Douaji. A mesma Hama Douaji que postou coisas horrivelmente antissemitas, anti-Israel e simpatizantes do terrorismo não faz muito tempo, e também pediu desculpas por isso. O curioso é que ela ia tirar uma foto comigo até saber que eu era Miss Israel. Fiquei decepcionada ao ver o discurso que ela promovia online, até eu contar que sou israelense. Parabéns para Melanie, a jovem Miss Israel e nova candidata. Que bom para ela. Imagine sentar ao lado da esposa do Mamdani e dizer: sabe de uma coisa? Eu não acho que seu pedido de desculpas seja muito legítimo, porque, sinceramente, você é um lixo. Não foi bem isso que ela disse, pois Melanie é mais culta e refinada. Mas foi algo como: não faça esses pedidos de desculpas ridículos. Aliás, você consegue imaginar se tivéssemos outro político em um cargo alto de poder cuja esposa falasse desse jeito? Tipo, realmente apoiasse a atividade terrorista? Imagina se a esposa do Mamdani postasse um vídeo dizendo: ah, sim, eu adoro o ISIS, ou viva o 11 de setembro. Esse tipo de conteúdo não significaria que você não venceria as eleições. Mas, obviamente, quando se trata de toda essa questão de Israel, por causa da manipulação e do viés que está acontecendo, é como se fosse: ah, isso é ótimo. Expliquei a ela que, como israelense, acredito em um diálogo produtivo em que um lado não seja constantemente desumanizado. Mas apesar disso, apesar do ambiente estar calmo, no momento em que ela descobriu que eu era israelense, ela se recusou a conversar comigo. Isso levanta a questão: você pode pedir desculpas publicamente por desumanizar um israelense, mas não consegue humanizá-lo pessoalmente. O que isso diz sobre você? E o que isso diz sobre o estado da nossa política, considerando que essa é a esposa do prefeito da cidade de Nova York? Sabe o que isso diz sobre você? Sabe o que isso diz sobre você, Melanie? Vou te dar uma dica. Diz que você é uma mentirosa e só quer atenção pública. Depois veio a declaração condenando o antissemitismo e pedindo desculpas. Tudo besteira, 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 besteira. Agora, sabemos que Mamdani é literalmente, provavelmente, o maior besteirento de Nova York. Tenho que dizer que, dado o cenário em Nova York, esse status é realmente impressionante. Aliás, se você nunca esteve aqui antes, seja bem-vinda. Eu sou Meira K, este é o Pushback e nós temos uma convidada chamada Pushing Back. Então, aperte o botão de inscrever-se se você já não aguenta mais. Seja bem-vinda, você encontrou sua tribo. Mas ainda mais importante, tente divulgar este vídeo, porque isso ajuda a divulgar o que estamos falando. E eu ficaria imensamente agradecida. Agora, tudo isso, aquele vídeo viral, pois a Miss Israel, ao lado da esposa de Mamdani, causou grande polêmica. E o vídeo foi muito bem feito. Tudo isso acontece enquanto o próprio Mamdani está enfrentando um pouco de reação negativa por ser um completo idiota. Certo? E por que você deve ter ouvido, surpresa, surpresa, em Nova York, o antissemitismo está aumentando? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que esse fosse o caso? Enfim, então ele escreve esse tweet. Estou horrorizada e irritada com as suásticas. Sim, suásticas pintadas em casas e sinagogas no Queens. Inclusive, em uma placa que homenageia sobreviventes da Noite dos Cristais, certo? Aquela noite, em Amer, na Alemanha, em 1930 e poucos, quando destruíram todas as sinagogas. Enfim, isso não é apenas vandalismo. É um ato deliberado de ódio antissemita, feito para causar medo. Não há espaço para o antissemitismo. Agora, em teoria, isso seria uma declaração maravilhosa e linda contra o ódio aos judeus que está assolando Nova York. Exceto pelo fato de que qualquer pessoa que tenha olhos e qualquer pessoa que já usou IA pode ver que isso foi feito por IA. Agora, aqui vai uma dica da Ira. Para quem não percebeu, estão vendo isso aqui?
Aquele tracinho, o travessão, indica que a IA está escrevendo seus textos, ok? Mas, mais importante ainda, a IA tem esse hábito muito irritante de fazer afirmações assim. Isso não é, mas é. Então, isso não é só vandalismo, é um ato deliberado. Isso não é tristeza, é depressão. Isso não é frustração. É um grito profundo de desespero. Seja lá o que for, isso é tipo a marca registrada da IA. Isso não é só vandalismo. É um ato deliberado de ódio antissemita feito para causar medo. Não há lugar para o antissemitismo. Literalmente, todo mundo que leu isso pensou: Mamdani, você pode pelo menos tentar mentir melhor? Você pode pelo menos tentar mentir melhor? Agora, isso foi há 8 horas. 8 benditas horas atrás. Veja só os motivos que Mamdani inventa para o antissemitismo. Ai, na minha opinião, é absolutamente atroz. Eu não suporto assistir esse homem, sinceramente, mas a gente precisa. Obrigada, prefeita. Como você avalia o que ocorreu ontem à noite no protesto na sinagoga do parque? A polícia de fato fez cumprir uma zona de isolamento? Foi isso, basicamente? E, na sua opinião, o direito de protestar foi suficientemente protegido? E depois eu tenho mais uma pergunta. Certo. Para quem não sabe, houve um grande evento em Nova York com um protesto enorme e eles tiveram que criar uma área de isolamento improvisada, uma grande área de isolamento, porque estavam muito preocupados com a violência que poderia acontecer. Você pode ler sobre isso online. Eu provavelmente deveria ter feito uma compilação sobre isso, mas isso fica para outra hora. Vamos ouvir o que Mamdani tem a dizer sobre isso. Sim, acho que já deixei claro várias vezes que nesta cidade acreditamos no direito sagrado de protestar. Também garantimos que todo nova-iorquino possa entrar ou sair com segurança de um local de culto. Que esse acesso nunca seja questionado enquanto protegemos a primeira emenda. Acredito que a polícia garantiu isso ontem à noite. E enquanto você fala sobre maneiras de prevenir o antissemitismo, percebi ontem que, quando você divulgou uma declaração sobre o protesto antes dele acontecer, você mencionou que concordava com os manifestantes. Você comentou sobre Israel de outras formas nos últimos dias. E eu só queria saber se, você está considerando se, ao expor suas opiniões pessoais sobre Israel, isso de alguma forma está alimentando o antissemitismo na cidade? Você já pensou que talvez devesse simplesmente não se manifestar ou simplesmente não tocar no assunto? Ok, essa é uma pergunta justa. Você acredita que criticar Israel constantemente pode impactar os judeus? Agora, só quero lembrar vocês de uma coisinha irônica, só uma coisinha pequena, que é esse grupo de pessoas, esses liberais, de esquerda, antisionistas psicóticos, que vem dizendo desde o começo: você tem que separar sionismo de judaísmo. Eles não são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Você pode amar um judeu, mas pode odiar o sionismo, certo? São eles que dizem que não são a mesma coisa. Não dá nem para comparar. Não tem nada a ver um com o outro. Eles não são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Não somos nós. Nós é que temos dito que são a mesma coisa. Sionismo é o direito dos judeus de terem um lugar para viver, por isso são a mesma coisa. Enfim, esse é o segundo ponto, mas eles inventaram que essas coisas são totalmente separadas e como você ousa compará-las, mesmo assim. Agora, eu acho que a crítica às políticas de um governo é algo totalmente separado do preconceito contra pessoas de uma fé religiosa específica. E não há tolerância para o antissemitismo, não há tolerância para o ódio contra judeus nova-iorquinos que temos visto repetidas vezes, seja na pichação de suásticas em várias casas por toda Queens recentemente. Ah, sim, sim. Também deixei claro para os nova-iorquinos minhas opiniões sinceras sobre o fato de que, quando temos uma exposição imobiliária que está promovendo a venda de terras, incluindo a venda de terras na Cisjordânia ocupada, em assentamentos que são uma violação do direito internacional. Isso é algo com o qual discordo firmemente. E também acredito que muitos nova-iorquinos discordam firmemente. Porque isso tem sido o centro de um esforço contínuo para deslocar palestinos de suas casas. Então, de alguma forma, ele está sendo questionado sobre o aumento do antissemitismo. E esse homem consegue transformar isso em uma questão sobre os palestinos. Então você está particularmente surpresa que a esposa dele não queira sentar ao lado de um israelense porque é tudo mentira? Ah, antissemitismo. É terrível, é terrível. Não, não, não. Ele não está nem aí. Nós duas sabemos disso. É só porque isso faz ele parecer mal. E novamente, para quem não se lembra, este é Mamdani 10 dias depois de 7 de outubro.
A única maneira de honrarmos as vidas daqueles que nos foram tirados é lidar com o contexto no qual todos eles vivem. E isso significa... Aí está. Houve um massacre de judeus, mas tudo tem a ver com a ocupação. Tudo tem a ver com os palestinos. Tudo tem a ver com apoiar as pessoas que realmente estão sofrendo aqui. Mamdani, tão transparente, tão patético, os nova-iorquinos precisam encontrar uma maneira de tirá-lo do cargo. Enfim, há muitas outras polêmicas acontecendo agora com Mamdani. Podemos falar sobre elas. Me avisem nos comentários se vocês quiserem. Mas, por enquanto, acho que esse episódio absolutamente idiota já é suficiente. Obrigada pela atenção a isso, Matza.